Olá! Sabe aquela sensação de olhar para o futuro e ver uma página em branco? Meio assustadora? Pois é, a gente vai falar sobre isso hoje. Vamos pegar umas ideias bem poderosas de um filósofo chamado Jean-Paul Sartre e transformá-las em ferramentas de verdade, sabe? Para ajudar a gente a construir nosso próprio projeto de vida, um que seja a nossa cara. Vamos começar essa construção? E para começar, já chego com essa pergunta. No fim do dia, quem é que decide quem você vai ser? A sua família? A sociedade? O destino? Pois é, Sartre chega com uma resposta que vira tudo de cabeça para baixo. Ele diz que quem decide é você, ponto, mais ninguém. E é exatamente aí que o negócio começa a pegar. Porque ter essa liberdade toda, ter essa folha em branco na sua frente, pode ser paralisante. Pensa bem, num mundo com infinitas opções de carreira, de jeitos de viver, de quem ser, a própria liberdade de poder escolher qualquer coisa pode criar uma ansiedade gigante. Imagina uma caneta. Ela foi criada com uma função bem clara: escrever. O propósito dela, a essência dela, veio antes mesmo de ela existir, certo? Com a gente é o contrário. A gente chega no mundo sem manual de instrução, sem propósito de fábrica, não tem um roteiro pronto. A gente simplesmente existe. E a partir daí, a gente tem que se virar para escrever a nossa própria história. E é aqui que está a ferramenta mais importante que o Sartre nos entrega. Para a gente ser o arquiteto da nossa própria vida, a gente precisa começar por uma ideia fundamental, a base de tudo. A existência vem antes de qualquer outra coisa. Olha só, esse slide aqui resume a grande virada de chave do pensamento dele. Para um objeto, como a gente falou, a ideia, o projeto, a essência, vem primeiro. Com a gente, o processo é invertido. Primeiro a gente existe, e só depois, através das nossas escolhas, das nossas ações, é que a gente vai criando o nosso propósito, a nossa essência. Essa é a frase mais famosa do Sartre. Não existe uma natureza humana esperando para ser descoberta. Ninguém nasce corajoso ou covarde ou artista. A gente se torna essas coisas. Nós somos literalmente a soma ambulante de tudo que a gente faz. E o que eu acho incrível nisso é a consequência. Cada pequena escolha conta. Cada atitude está ali, ativamente definindo quem a gente é. É como um escultor que, a cada martelada, vai revelando a forma na pedra. Só que ser o único responsável pelo próprio projeto de vida tem um peso, né? Não tem para onde correr, não tem em quem botar a culpa. E essa liberdade total vem com umas consequências emocionais bem fortes, que Sartre diria que são quase os riscos da profissão de ser arquiteto de si mesmo. E essa citação é simplesmente genial, porque ela mostra um paradoxo. Peraí, condenado? Como assim a liberdade é uma condenação? É porque a gente não tem a liberdade de não ser livre. A gente não pode apertar um botão de pause e falar: hoje eu não quero decidir nada, deixa que outra pessoa resolva. Não dá. Cada segundo é uma escolha, até mesmo a escolha de não fazer nada. Carregar esse fardo é a nossa condição. E Sartre detalha essa experiência em 3 sentimentos. Primeiro, o desamparo. Aquela sensação de e agora? De estar sozinho, sem um mapa, sem ninguém para dizer o que é certo ou errado. Depois vem a angústia, que não é bem um medo, mas sim o peso de saber que cada escolha que a gente faz é como se a gente estivesse dizendo: isso aqui é o melhor para todo mundo. É uma responsabilidade imensa. E por fim, o desespero, que é a ficha caindo de que só as nossas ações constroem o futuro. Não adianta só sentir, só desejar. A gente precisa fazer. E é aqui que a gente precisa aprender a reconciliar o que a gente sente com o que a gente de fato faz. E qual a nossa principal rota de fuga para essa angústia toda? A má fé. É aquela mentirinha que a gente conta para nós mesmos. É quando a gente fala: não tive escolha, eu sou assim mesmo, não tenho o que fazer. Ou a clássica: a culpa é do meu signo. Para Sartre, isso é se enganar. É uma tentativa de se ver como um objeto, uma coisa pronta e acabada, em vez de um ser livre. E esse é o maior sabotador do nosso projeto de vida, porque impede a gente de pegar o leme do barco. Mas claro, a gente não constrói nossa vida numa bolha, né? Somos arquitetos numa cidade cheia de outros projetos em andamento. E isso levanta uma questão fundamental. Como é que os outros, com suas próprias liberdades e seus olhares, afetam a nossa construção? E aí vem ela, provavelmente a frase mais famosa e, olha, a mais mal interpretada de Sartre. Falando assim solta, parece até que ele não gostava de gente, né? Mas o significado vai muito, muito mais fundo e é essencial para a gente entender nosso projeto de vida. Calma, o inferno de que Sartre fala não tem a ver com maldade, com gente chata. Tem a ver com o poder do julgamento, com o fato de que a gente não consegue escapar do olhar do outro.
Pensa só, no momento em que alguém olha para você, essa pessoa te transforma por um segundo em um objeto no mundo dela. Ela te dá um rótulo: tímido, inteligente, engraçado, estranho. Então, o ponto central é esse. Eu só consigo me ver de verdade através do que o outro vê em mim. É o outro que me dá um reflexo. Só que, ao mesmo tempo, esse olhar me prende, me congela num rótulo. E isso entra em conflito direto com a minha liberdade de querer ser outra coisa amanhã. O inferno é essa tensão, essa briga constante entre ser livre e ser visto como um objeto no mundo dos outros. É uma batalha que a gente trava todo santo dia, seja na vida real ou nas redes sociais. Certo. Então, como é que a gente junta tudo isso? Como a gente usa essa liberdade, essa responsabilidade e até essa tensão com os outros para construir um projeto de vida que seja nosso, que seja autêntico? É exatamente esse o tipo de debate que é tão rico de ter, principalmente com os alunos, com a galera mais jovem que está bem nesse momento de desenhar o próprio futuro. Então aqui vai uma espécie de plano de ação inspirado em Sartre. Primeiro passo: aceite a liberdade, de verdade, e jogue fora as desculpas da má fé. Segundo, encare a sua realidade, seu passado, suas condições, não como um destino final, mas como seu ponto de partida, os materiais que você tem para construir. Terceiro, escolha as suas ações com intenção, porque cada uma delas é um tijolo que você está colocando na sua obra. E por último, assuma a responsabilidade. Use a angústia, os desejos, as emoções, não como algo que te atrapalha, mas como o combustível para você criar o seu próprio sentido para a vida. E no fim, a filosofia de Sartre deixa de ser uma teoria distante e vira um convite, um desafio, na verdade. Se a nossa vida é a nossa grande obra, a única que a gente vai ter, a pergunta que fica não é mais filosófica, é totalmente pessoal. O que é que você, tijolo por tijolo, escolha por escolha, o que é que você está construindo?